Olá, estou aqui com o Alessandro para falar sobre um caso de sucesso de visto E2. Lembra que se você é brasileiro, precisa outro passaporte para qualificar para o E2, porque infelizmente nosso governo ainda não tem um acordo com o Brasil sobre investimento não imigrante. Alessandro, fala para nós um pouco sobre seu caso. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Abel, né? Sou um cliente aí da doutora Carmen, do escritório dela. O nosso caso iniciou em 2017, quando a gente realmente tomou a decisão de vir migrar para os Estados Unidos através do visto E2. E aí, desde lá, então, a gente entrou em contato com o escritório da doutora Carmen e começamos a trabalhar na busca do negócio, que até então a gente decidiu comprar uma franquia, né? E aí, desde dezembro de 2018, a gente está morando aqui nos Estados Unidos porque a gente migrou com essa franquia através do visto E2. Qual é a franquia que você investiu? A nossa franquia chama Gelato Go, ou Gelato Go, né? Como a gente fala aqui. É uma franquia que a gente produz o nosso gelato dentro da nossa franquia. Hoje já são mais de 20 unidades nos Estados Unidos e uma unidade já em Hong Kong. E Não sabia. Não sabia. Então, aí a novidade em primeira mão, a gente já tem uma loja lá em Hong Kong e está crescendo super rápido. Inclusive aqui no sul da Flórida, obviamente, que é muito quente, né? A gente tem aí a maioria das lojas, mas também tem na Califórnia. Mas não é um gelato americano, é um gelato italiano. Muita gente entra na nossa loja e pergunta assim, né? O que é isso? É ice cream? Né? Eles perguntam, não, é melhor que ice cream, isso aqui é gelato, né? Aí a gente tem que explicar o porquê. O gelato, na realidade, a gente tem menos açúcar, a gente tem menos conservantes, ele é todo natural, né? Feito em pequenas quantidades, quase que diariamente. Então esse é o nosso grande diferencial. E tudo é muito fácil, não? Não é fácil. Aparentemente. Então, Né? é muito trabalho. E o Alessandro, uma coisa que ele falou para mim, que foi para mim bem engraçado, ele falou, eu pensei que ia poder fechar todos os contratos e fazer tudo o que tinha que fazer no mês. E depois, porque primeiro eu tenho que fazer várias coisas para chegar ao momento de aplicar. Então, um mês virou quantos meses? 5 e 6 dias, para ser mais preciso. Eu deixei a Camila, minha esposa, e a Alicia, minha filha, no Brasil e vim para cá, para os Estados Unidos, basicamente para poder fazer a assinatura de um contrato de locação, né? Porque a gente precisa anexar esse contrato dentro do nosso processo de imigração. E eu achei que ia demorar um mês para achar isso, né? Porque eu já tinha alguns locais em vista que eu estava olhando no e-mail, já estava em contato com o corretor de imóveis, só que daí quando eu cheguei aqui, ou era grande demais, ou pequeno demais, ou não podia assinar 2 anos, porque para o nosso visto a gente precisa fazer um contrato de 5 anos. Enfim, esse processo todo levou 5 meses e 6 dias para eu poder assinar e voltar para o Brasil. Em 6 dias. 6 dias. Mas outra coisa que falamos, e eu imaginei que era, como a doutora Marili, que eu sempre tento recomendar, olha, não assina nada sem ter um advogado especialista nesta área. Então, quando começamos a falar, o Alessandro perguntou para mim, mas Carmen, você não pode revisar o acordo de franquia? Eu falei, não, Alessandro, não vai ser um favor para você, porque não é minha área é imigração. E também ele contou sobre o trabalho excelente da doutora Marili em revisar o acordo do aluguel. Fala o que ela fez. Sim, na realidade, todo contrato, né, isso é uma coisa que a gente aprendeu desde muito cedo, quando a gente começou a pesquisar, todo contrato aqui, ele precisa ser analisado por um advogado específico, né? Por isso que a doutora Carmen me indicou a doutora Marili para fazer a leitura desse contrato. O contrato de compra de franquia aqui, me corrija se eu estiver errado, ele chama FDD, né? Que é todo o descritivo do que engloba, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É um negócio desse tamanho, assim, tá? Como que eu vou ler isso, né? Tudo entender e saber de tudo. Eu sei falar inglês, só que assim, a gente está falando um contrato que tem termos que muitas vezes até o americano não vai entender, precisa pesquisar, né? Então assim, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, né? E como a gente falou antes até aqui, tem horas que o barato sai caro. Eu preferi 1000 vezes pagar para ser lido esse contrato. E ali a gente já arrumou alguns gatilhos que precisavam ser alterados, né? E para mim isso foi
muito bom. Assim, né? Não, mas fala exatamente como essa ajuda do advogado, você conseguiu 6 meses, eu não podia acreditar, 6 meses sem pagar o aluguel. Foi o contrato primeiro que foi lido da compra de franquia e depois o segundo contrato, que era o contrato de aluguel. Porque assim, eles pegam lá um contrato de gaveta e mandam pra gente assinar. Quando eu tava com aquele negócio na mão também, eu disse, cara, eu preciso de um advogado para ler isso aqui para mim. Aí a doutora Carmen disse, não, eu não faço isso, mas eu vou te encaminhar para a doutora Marili, né? Ela leu para mim e o que ela fez? Todo o negócio que é novo aqui, porque o nosso negócio tava ali sem nada, né? Sem piso, sem nada. Normalmente o landlord aqui, ele dá um tempo para a pessoa fazer aquela obra, né? Para a gente poder mudar. E esse contrato tava de 3 meses. E o nosso aluguel que não é barato, né? O que ela fez? Ela tentou ajustar isso tudo com o landlord e disse assim, não, é 6 meses. Porque tá tudo ali sem obra, sem nada, a gente precisa de tempo para fazer isso. E ela, o que a gente fala no Brasil, ela bateu o pé e nós conseguimos os 6 meses. Então, a gente estava falando sobre custos, né? Só nesses 3 meses de aluguel aí, pagou e foi muito... E eu assinei aquilo com confiança, sabe? Porque é tudo novo, é tudo diferente, são termos que, de novo, a gente não entende. Então, pessoal, até a gente conversou isso um pouco antes. Não economize quando vocês estiverem com dúvidas sobre qualquer tipo de coisa. Aqui é tudo diferente e o barato, de novo, sai caro. Experiência própria. Outra coisa importante que falamos quando... Eu adoro visitar assim casos de sucesso, mas falamos sobre Covid e sobre esse tempo e como o Gelato Goe da comida foi um momento bem difícil, mas a parte boa, e estamos da mesma opinião, que o investidor ou o imigrante em geral sempre deve diversificar o que tem aqui. Então, fala um pouco sobre isso, que você sempre também tinha a mesma opinião. Sim, desde que a gente começou a lá pesquisar o business, né, a franquia, eu já estava decidido a vir para cá, obviamente, para cuidar da franquia e tudo mais, mas eu já estava decidido a vir para cá para empreender, né? A gente já conhece aquele termo desde moleque, né, a terra da oportunidade, e realmente é. Para quem está nos Estados Unidos para fazer negócio de uma maneira, né, certinha e tudo mais, realmente é o país das oportunidades. Então, por que não? Por que não fazer negócio? Por que ficar ali grudado em um negócio só se a gente tem N, né, espaços para poder empreender aqui? Então, desde o início, eu me preocupei muito com isso. Óbvio que eu nunca imaginei que viria uma pandemia. Ninguém. Nunca. Mas eu chegava a pensar, sabe no quê? Furacão. Ah, sim. O furacão vai fechar minha loja por 20 dias. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa? Não, cara, eu preciso ter outra coisa para fazer, eu preciso empreender, né? Então, desde lá do Brasil, a gente começou a estudar outros mercados aqui nos Estados Unidos, que daí a gente chegou na questão do e-commerce, e dentro do e-commerce a gente começou a empreender fazendo business dentro da Amazon. E aí sim, aí a gente conseguiu, durante a pandemia, com o business fechado, a gente começou a vender dentro da Amazon. A gente chegou a vender, posso falar valores? Sim, claro. $25 mil em um mês, eu trabalhando sozinho, inclusive, dentro da minha loja que ainda estava fechada. Excelente. Então, é importante, agora você é meio expert no e-commerce, porque para mim, por exemplo, eu não sabia nada de e-commerce. Meus clientes falam e-commerce, para mim é uma ideia, eu não entendo nada. Mas uma coisa que Alessandro explicou para mim, que ele agora ensina outros brasileiros como empreender, como fazer isso, como ganhar dinheiro. E excelente, desde o Brasil pode fazer, eu não sabia disso, Sim. É excelente. A gente pode fazer de qualquer lugar do mundo, porque assim, como a gente tem uma rede social, dentro da minha rede social começar a mostrar o meu dia a dia, né? Comprando, basicamente a gente faz assim, a gente compra mais barato no Walmart, na Target e manda para a Amazon vender mais caro, é assim. Né? Então, comecei a mostrar isso no meu dia a dia, as pessoas, pô, né, eu queria aprender e tal, então só um pouquinho, vamos fazer direito, né? Ainda eu não consigo entender, mas eu sei que muitos clientes estão nessa área e eu acho que é interessante. Exato. Mas eu acho o mais importante sempre é diversificar, não tem tudo só num plano. Mas então, também com a imigração, é sempre bom ter outra alternativa, não só ter o E2, mas saber, olha, no futuro o que vamos fazer. Então, o visto E2 é para investir nos Estados Unidos numa empresa que vai ter operações diárias. Tem que mostrar um risco e tem que mostrar que vai crescer, vai ser um benefício. Então, tem que fazer um plano de desenvolvimento, ou em inglês o nome é Business Plan. E normalmente consegue por 5 anos. E para os brasileiros, os outros passaportes mais comuns são de Itália, Espanha, Argentina, Colômbia, Paraguai. Então, fica conosco sempre para saber mais sobre o visto E2. Só isso, queremos falar um pouco sobre um caso de sucesso, um caso de E2, um caso de franquia, um caso de investidor. E, por favor, não esqueça de seguir Arce Global em tudo.
temos tudo. Temos TikTok, temos Instagram, temos Facebook e agora YouTube também. Então, sempre estamos aqui para falar com você sobre oportunidades aqui. Tchau! Tchau, tchau. Até mais.